Boa noite aos internautas operadores do direito que nos prestigiam com a sua presença nessa sessão de pitadas ao novo Código de Processo Civil. Na aula anterior nós falamos sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente e deixamos para hoje o recurso cabível da decisão que concede a tutela antecipada. Nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao pedido de tutela antecipada e o autor, então, apenas indica o pedido de tutela final, com exposição sumária, quer dizer, resumida da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano, porque o risco ao resultado útil do processo, apesar de referido no artigo 303, ele informa apenas o procedimento cautelar. Contém também o novo Código de Processo Civil, no artigo 303, um parágrafo 1º, que determina que, concedida a tutela antecipada, evidentemente der intimada a parte autora por intermédio do seu advogado, o autor, a parte autora, deverá ditar a petição inicial. É quando ela complementará sua argumentação, juntará documentos e confirmará o pedido de tutela final, no prazo de 15 dias, se não houver fixação no prazo maior pelo juiz. Isso é tranquilo da doutrina, porque é o que expressa o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º. E estabelece o parágrafo 6º desse mesmo dispositivo, que se o juiz entender que não existem elementos para conceder a tutela, o órgão jurisdicional, quer dizer, o juiz, determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, que deverá ser emendada. Na verdade, não é emendada, é aditada, é um aditamento que se faz, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Aliás, o parágrafo 2º do artigo 303 diz exatamente isso, que se o autor não cumprir esse ônus de fazer o aditamento da petição inicial, nos termos do inciso 1º desse parágrafo, o processo será extinto sem resolução de mérito. Na verdade, o problema surge em relação ao recurso previsto na lei para impugnação dessa tutela antecipada concedida em caráter liminar. Por quê? Porque o artigo 304 estabelece que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão, que tem natureza interlocutória, não for interposto o respectivo recurso. Quer dizer, se não for interposto o respectivo recurso, o processo será extinto. Evidentemente que essa extinção, apesar de o Código não aludir expressamente a ela, é uma extinção com resolução de mérito, porque o que a parte postula através da tutela antecipada em caráter antecedente é uma tutela satisfativa, portanto, é a satisfação do próprio direito material ou substancial que ele deduzirá em complementação ao pedido inicial, como determina o parágrafo 1º do artigo 303. Então, a questão que se coloca aqui é essa. A lei, o Código de Processo Civil, impõe um ônus ao autor. Qual é o ônus que é imposto ao autor? De aditar a petição inicial, porque ele só indica o pedido na petição inicial do pedido de liminar e vai complementar essa indicação com os elementos necessários para que o réu tenha um conhecimento completo daquilo que está sendo objeto de questionamento em juízo. Portanto, é ônus do autor fazer esse aditamento, cujo descumprimento resultará em desproveito dele, ou seja, o processo será extinto sem resolução de mérito. Mas quando o réu impugna
a tutela antecipada, quando ele interpõe o agravo de instrumento, aí começam a surgir dúvidas que o novo Código não resolveu. Ou seja, o réu fez a impugnação da decisão liminar, mas o autor não aditou a sua petição inicial. E era um ônus dele. Ora, se o autor não aditou a petição inicial, ou seja, se ele não cumpriu o ônus que ele incumbia, evidentemente que não se pode impor um ônus ao réu, de modo que a liminar concedida a ele perderá a sua eficácia, com todas as consequências que daí resultam para o autor. Mas há um problema ainda mais questionado do que este, que é se o réu impugna através do agravo de instrumento, para o que ele tem o prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 1015, inciso 1º do novo Código de Processo Civil, mas o autor não adita, não faz o aditamento da petição inicial. Quer dizer, o não aditamento da petição inicial importará na extinção do processo sem resolução de mérito. Mas aí como ficará aquele agravo que foi interposto pelo autor? Se é, na verdade, um incidente do processo onde foi concedida a liminar e cuja petição cumpria ao autor. Há quem sustente, por exemplo, que se o réu não aditar a petição inicial, desculpem, se o réu não impugnar a decisão liminar, que significa que ele concordou com essa decisão e que, portanto, como o próprio parágrafo 1º do artigo 304 dita, o processo será extinto. Mas e aquela obrigação que cumpriu o autor de fazer o aditamento da petição inicial e não foi feita? Quer dizer, o réu acaba tendo sobre seus ombros um ônus, né, de aditar a petição inicial, de sofrer as consequências de uma decisão liminar, sem que tenha o autor cumprido o seu, em que a lei diz lá que, concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial. Quer dizer, é uma imposição que se faz a ele. Portanto, eu venho entendendo que esse ônus não pode ser descumprido pelo autor. Em qualquer circunstância, o autor obteve uma medida liminar, então ele tem que fazer o aditamento da petição inicial, porque se ele não fizer o aditamento da petição inicial, o processo será extinto sem resolução de mérito. Ou seja, tem o juiz concedido, ou o juiz não tenha concedido a liminar, tem ela sido impugnada, não tem ela sido impugnada, o processo se extingue sem resolução de mérito. Agora, na hipótese de o autor aditar a petição inicial e de o réu impugnar a decisão liminar, o processo tem seu trâmite normal, vai desaguar, evidentemente, numa sentença de mérito, e dessa sentença caberá o recurso de apelação. Evidentemente que nós estamos falando de agravo de instrumento, que é decisão contra decisões interlocutórias, na primeira instância, porque se se tratar, por exemplo, de uma tutela antecipada, e isso é perfeitamente possível no tribunal através do relator, o recurso não será agravo de instrumento, o recurso será o chamado agravo interno, né, que alguns teimam em chamar ainda de agravo regimental. Então é preciso realmente que a doutrina esclareça esses pormenores da nova lei, que eu confesso a todos vocês que me dão a honra de me ouvir. Eu já consultei praticamente mais de 2/3 dos autores que escreveram sobre essa matéria. E todos, quando tratam do artigo 304, se limitam a dizer que a estabilização da tutela ocorrerá se o réu não recorrer da tutela
liminar. Mas não dizem o que acontece se ele recorrer, interpuser um recurso de agravo de instrumento, mas o autor não fizer lá o aditamento da petição inicial, que é um dos motivos da extinção do processo sem resolução de mérito. E no que tange também essa decisão liminar, é preciso considerar que muitas dessas decisões têm caráter exauriente e outras não têm. Pode muitas vezes, por exemplo, o autor obter uma medida liminar, né, que possa ser inclusive revertida para inclusão, por exemplo, na folha de pagamento, né, ou para inclusão no rol de beneficiários do INSS, como em outras oportunidades pode obter uma liminar, por exemplo, para fazer um aborto, para fazer uma transfusão de sangue. Então são consequências totalmente diferentes, porque o autor pode ser estimulado, por exemplo, a não recorrer, desculpem, a não aditar a petição inicial, porque ele queria simplesmente que fosse cumprida a liminar, ela foi cumprida. Se foi a autora, ela fez o aborto. Se foi uma pessoa qualquer, fez a transfusão de sangue. Ou se foi para suspender o protesto, ele foi suspenso. Ou se foi um sequestro, o bem já foi entregue. Então são casos em que aconteceu e provavelmente muitos deles, alguns sim, outros não, têm caráter reversível. Então, para esses casos, vai ter consequência sim, o fato de o autor agravar ou de o autor não agravar. Mas como o Código impõe para que o agravo seja conhecido que exista um processo, e esse processo se extingue sem resolução de mérito, porque o autor não cumpriu o ônus processual dele de aditar a petição inicial, a única solução que eu antevejo num caso desse, que a lei diz que o processo se extingue sem resolução de mérito, é o réu buscar a sua reparação, a reparação do prejuízo que entender que tenha sofrido em virtude do cumprimento, né, da efetivação de uma decisão liminar de índole exauriente, que exaure todos os seus efeitos, buscar a indenização através daquela ação a que se refere aí o artigo 304, né, parágrafo 2º e seguintes. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput deste artigo, que é o artigo 304. Eu acho que foi muita, digamos assim, remédio para pouco defunto, né, muita cova para pouco defunto. Eu acho que o novo Código de Processo Civil poderia ter sido mais explícito quanto ao funcionamento prático dessas tutelas provisórias, mas, enfim, deixou mais dúvidas do que soluções. E são essas dúvidas que eu, em particular, vou procurar solucionar aqui com vocês todas as terças e quintas. Só que, para evitar que percamos o Jornal Nacional, pelo menos o final dele, na próxima quinta-feira estarei aqui ainda dentro da tutela antecipada, das tutelas provisórias de modo geral, a respeito dos quais escrevi um livro sobre tutelas provisórias, que já foi editado pela editora Juruá, está à disposição de todos das livrarias do ramo. E nós começaremos essas nossas pitadas em torno de, propriamente, às 21h30. Até lá, um grande abraço, estou à disposição de todos aqueles que quiserem me encaminhar alguma pergunta, que quiser fazer algum questionamento, por favor, faça isso. Eu, a partir dos meus 70 anos, estarei muito mais confortável aqui no conforto do meu escritório para dar soluções e sugerir soluções para que o direito e a justiça sejam mais eficazes, mais efetivos que tem sido até hoje. Que se possa fazer uma justiça melhor do que aquela que eu, como juiz, pude fazer. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, assim o permitir.